Você sabia que existe um universo inteiro, super complexo e fascinante, vivendo agora mesmo, dentro de cada um de nós? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender esse ecossistema interior. Sabe aquele cansaço que simplesmente não vai embora, não importa o quanto a gente descanse? Ou então aquele inchaço na barriga que aparece do nada? São coisas que muita gente sente, mas que ficam ali, meio sem explicação no nosso dia a dia. Então, e se a resposta para esses mistérios todos não estiver em nada do lado de fora? E se ela estiver nesse universo invisível que mora dentro da gente? É exatamente para lá que a gente vai olhar agora. Vamos então conhecer quem são os verdadeiros protagonistas dessa história. E olha, já vou dar um spoiler. Eles não são os vilões, muito pelo contrário. São trilhões de aliados microscópicos que formam o que a gente chama de microbiota. Para a gente ter uma noção do que isso significa, dá uma olhada nesse número. É mais de 1 trilhão de organismos por grama de conteúdo lá no nosso cólon. Um único grama. É uma população gigantesca, numa escala que é quase impossível de imaginar. E aqui vem a parte que, para mim, é a mais incrível. Existem mais células de micróbios no nosso corpo do que células humanas. É isso mesmo que você ouviu. Por isso que a ciência hoje já nos vê como um meta-organismo. Ou seja, na prática, a gente é um ecossistema ambulante, uma verdadeira parceria entre o nosso corpo e eles. Tá, mas o que essa comunidade toda faz pela gente? Pensa neles como se fosse uma equipe de manutenção super eficiente. Eles digerem fibras que o nosso corpo sozinho não conseguiria, produzem vitaminas essenciais, como a vitamina K e as do complexo B, ajudam a treinar o nosso sistema de defesa e, de quebra, ainda protegem nosso território contra invasores indesejados. É muita coisa. Parece o cenário perfeito, né? Tudo funcionando em harmonia. Mas e quando esse jardim tão bem cuidado começa a adoecer? É aí que os problemas começam a aparecer. Esse desequilíbrio tem um nome: disbiose. É o oposto daquele estado de harmonia que a gente chama de eubiose. Na disbiose, a balança pende para o lado errado, sabe? As bactérias do bem perdem espaço e as que gostam de uma bagunça começam a tomar conta do pedaço. Mas o que bagunça esse ecossistema tão delicado? Bom, os culpados são bem conhecidos da nossa vida moderna. O uso indiscriminado de antibióticos, uma dieta cheia de comida processada, de açúcar e, claro, o estresse crônico, aquele que parece que não larga da gente. Cada um desses fatores age como um verdadeiro veneno para o nosso jardim interior. Para a gente ter uma ideia do estrago, olha só o que um único círculo de antibióticos pode fazer. É como se a gente jogasse uma bomba nesse jardim. O antibiótico não sabe diferenciar quem é bom de quem é ruim. Ele sai destruindo tudo. A diversidade de espécies despenca, o terreno fica vulnerável. E aí, aqueles organismos oportunistas que estavam quietinhos no canto deles encontram o cenário perfeito para crescer e dominar. A recuperação depois disso pode ser bem lenta. E como o nosso corpo avisa que o jardim está em crise? Ele começa a reclamar. Os primeiros sinais costumam ser bem diretos: inchaço, excesso de gases, intestino preso, ou o contrário, diarreia. São os alertas mais claros de que aquela harmonia já era. Só que o mais surpreendente, e é aqui que a ficha de muita gente cai, é que os problemas não ficam só no intestino. Essa desordem interna acaba vazando para o resto do corpo. Sabe aquela fadiga crônica, alterações de humor, como ansiedade, até problemas de pele, tipo acne, eczema? Pois é, a raiz de tudo isso pode muito bem estar na saúde do nosso universo interior. Ok, o cenário parece complicado, eu sei, mas a ótima notícia é que esse jardim tem conserto. Dá para recuperar, dá para replantar as flores e colocar a ordem na casa de novo. Vamos ver como fazer essa reconstrução. O nome técnico para todo esse processo de jardinagem interna é biomodulação. Parece um palavrão, né? Mas a ideia é bem simples. É um conjunto de atitudes, de estratégias para trazer o equilíbrio de volta, nutrindo os micróbios do bem e colocando os problemáticos no lugar deles. A primeira ferramenta que a gente tem são os pré-bióticos. Pensa neles como o adubo, o fertilizante do nosso jardim. São fibras especiais que o nosso corpo não digere, mas que, para as bactérias boas, são um verdadeiro banquete. Eles ajudam as populações certas a crescerem fortes e saudáveis. E se os pré-bióticos são o adubo, os probióticos são as sementes novas. São reforços que a gente manda para lá, micro-organismos do bem, vivos, prontinhos para chegar, colonizar o terreno e ajudar a trazer de volta a diversidade que foi perdida. E onde a gente acha esses superpoderes? É mais fácil do que parece. Tá na feira, no supermercado.
O adubo pré-biótico a gente encontra no alho, na cebola, na alcachofra, na banana. Já as sementes probióticas estão nos iogurtes naturais, no kefir, no chucrute, no kimchi. O segredo, na verdade, não é comer uma coisa só, mas variar, oferecer um cardápio rico para o nosso jardim. Mas, olha, não adianta nada a gente adubar e plantar sementes novas se o clima não estiver ajudando, concorda? E o clima, nesse caso, é o nosso estilo de vida. Fazer atividade física, ter uma boa noite de sono, manejar o estresse, tudo isso afeta diretamente a saúde do nosso jardim. O ecossistema interno não está isolado, ele responde a tudo que a gente faz. E para a gente terminar, vamos dar uma espiada no que vem por aí, porque o que a ciência está descobrindo sobre esse nosso universo interior é, sem exagero, revolucionário. Projetos enormes, como o Projeto Microbioma Humano, já criaram uma espécie de mapa desse nosso mundo interior. E qual é o próximo passo? A medicina personalizada. A gente está caminhando para um futuro de terapias e dietas feitas sob medida, não para um ser humano genérico, mas para o ecossistema único que existe dentro de cada pessoa. Para resumir a importância disso tudo, o pesquisador Joshua Lederberg, que ganhou um prêmio Nobel, disse uma coisa que mudou a forma como a gente enxerga isso. Ele disse que o microbioma é como um segundo genoma humano. Pensa só nisso, um segundo código genético tão complexo e tão vital quanto o nosso próprio DNA. Então fica aqui a reflexão final. E se a próxima grande revolução da medicina não for uma pílula mágica ou uma tecnologia super avançada, mas algo bem mais fundamental? A gente simplesmente aprender a ser bons cuidadores do nosso próprio jardim interior?